Agora, em São Paulo, pode chover na hora da virada, viu? Uma chuva fraca, uma garoa na cidade de São Paulo, nada que atrapalhe a festa. E na região sul, como é que fica o tempo, principalmente na hora da virada? A gente vai saber agora com a Isadora Aires, tá lá em Porto Alegre. Oi, Isadora, ontem a gente falava de uma chuva forte aí no Rio Grande do Sul e agora o sol já está aparecendo. É tempo firme que veio para ficar. É isso mesmo, Carol, o sol já está aparecendo por aqui, mas o fim de semana desse final de ano deve ser de temperaturas mais baixas, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como no meio-oeste de Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. A frente fria, que chegou nessa semana aqui no Rio Grande do Sul, está tomando agora todo o sul do Brasil, então, e despencando com as temperaturas. Nesse momento, aqui em Porto Alegre, apesar do sol e do céu azul, céu praticamente sem nuvens, está marcando 23 graus, o que é bem incomum para essa época do ano, que já costuma fazer bastante calor. E o clima deve continuar assim, tanto hoje como amanhã, na virada do ano. A temperatura máxima não deve passar dos 25 graus. Mas chuva que teve ontem deve ter menos. Em todas as localidades que tiverem chuva, devem registrar menos chuva do que foi registrado nesses últimos meses, apenas pancadas de chuva isoladas. As localidades que podem chover são o norte de Santa Catarina e também o norte do Paraná. Por conta dessa chuva que aconteceu ontem, tiveram alguns estragos aqui no Rio Grande do Sul. 26 municípios reportaram algum tipo de estrago para a Defesa Civil Estadual. Entre esses estragos não foi nada que tenha sido tão grave como coisas que a gente observou nos meses de setembro, outubro e novembro aqui no sul do país. Mas foram danos em estruturas, quedas de árvores e também danos nos telhados. Esses danos aconteceram tanto por conta da chuva como por conta dos ventos intensos que então aconteceram principalmente aqui no estado na manhã de ontem. Mais de 500 mil de gaúchos ficaram sem luz durante a manhã em decorrência desses temporais e teve registro de granizo isolado em alguns locais. Esse registro de granizo também não está descartado no Planalto Sul Catarinense no dia de amanhã, então no dia da virada, onde os lugares com mais altitude, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, podem chegar até temperaturas de apenas um dígito, que é muito incomum para essa época do ano. A gente fala muito sobre o frio aqui do sul do Brasil, se fala muito sobre isso, tem imagens do inverno, que é bem famoso por aqui, mas no verão a gente costuma ter um verão muito, muito quente, assim como o restante do Brasil. Aqui em Porto Alegre a gente tem até um apelido para a cidade nesses meses de verão que se chama Forno Alegre, de tão calor que fica. Então eu já estou estranhando bastante esse clima, coloquei até um casaquinho porque está 23 graus, apesar do sol, o que é bem incomum para essa época do ano. Mas então, apesar desse frio, não deve ter chuva por aqui, nem no meio oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nesses locais não deve chover nem hoje, nem amanhã. O pessoal vai poder curtir a virada bem tranquilo, na rua, ao ar livre, se quiser, Carol. Obrigada, Isadora. Inclusive, enquanto a Isadora trazia as informações, as imagens ao vivo que acompanhávamos da região sul, ela falava ali de Porto Alegre, tempo firme, a gente mostrava para você também que Florianópolis, aí em Santa Catarina, olha só como é que está o céu agora. Pouquíssimas nuvens, é previsão de tempo firme por lá, porém, em Curitiba, aí o cenário é bem diferente. Nuvens carregadas lá na capital paranaense. Hoje ainda tem esse risco de chuva por conta da passagem dessa frente fria, que chegou hoje em São Paulo. O tempo já virou hoje na capital paulista. O dia começou com o tempo bastante fechado, inclusive com registro de chuva em vários pontos da cidade. Olha só a imagem da capital paulista agora. Tempo completamente fechado e a gente consegue até observar nas imagens que já chove em alguns pontos da cidade. E esse tempo mais encoberto, ele vai ficar assim durante todo o dia de hoje. Amanhã o sol aparece um pouco mais, mas ainda tem previsão de chuva um pouco mais fraca. Hoje as pancadas são mais intensas. E até no Rio de Janeiro teve virada no tempo. Na capital fluminense, se ontem a gente falava de temperaturas beirando ali os 40 graus, hoje uma temperatura ainda está quente, mas uma temperatura um pouco mais baixa em relação aos últimos dias, tempo bastante fechado, tem risco de chuva, inclusive pode chover amanhã na hora da virada, também não deve ser uma chuva forte, mas fica o alerta principalmente para o norte do Rio de Janeiro. Atenção quem está nas praias do Rio, litoral norte do estado, em alerta para temporais durante todo o fim de semana. Alerta também para o Espírito Santo, por conta da passagem dessa frente fria. Por lá o tempo vira amanhã e há risco de chuva intensa.